Você quer aprender mais alguns truques e ferramentas incríveis do IntelliJ? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como realizar conversão de dados direto do IDE, como usar e criar live templates para reutilizar código e como definir a estrutura de novos arquivos que você cria no IntelliJ. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Manuel Campos e esse vídeo faz parte de uma série que eu vou deixar o link aqui na descrição. Você também pode fazer o download do projeto de exemplo que eu estou utilizando aqui, que o link também vai estar logo aqui abaixo. Então eu estou aqui direto no IntelliJ, lembrando que eu estou usando a versão Ultimate e assim alguns recursos podem não estar disponíveis na versão Community, que é a versão gratuita. Esse projeto ele já tem um arquivo CSV, eu vou pressionar Ctrl Shift O aqui para localizar um arquivo, e eu tenho aqui o estados.csv, que é um arquivo separado por vírgulas, contendo todos os estados brasileiros. Se você quiser converter esse formato de arquivo para um outro formato qualquer, você pode utilizar ferramentas externas ou até mesmo o ChatGPT para fazer essa conversão para você. Mas aqui no IntelliJ eu posso fazer isso de uma forma muito simples. Se você abrir o arquivo e ele já está no modo texto, vai aparecer aqui quando você mexe o mouse, aqui no canto superior direito, um botão flutuante com o ícone de uma tabela. Então observem aqui na parte inferior que eu tenho duas abas, a aba texto e a aba data, que mostra os dados em uma tabela. Então vamos lá para a aba texto para que apareça esse botãozinho aqui que me permite editar as configurações da exibição desses dados textuais aqui em uma tabela. Então eu vou clicar aqui e uma das coisas úteis que eu posso marcar aqui é dizer se a primeira linha representa um header, um cabeçalho. No nosso caso do nosso arquivo, sim, a primeira linha é o título das colunas. Então aqui eu já tinha essa opção marcada e aí ele considera que os dados estão a partir da segunda linha. E aí você pode usar outras configurações, como por exemplo, se o separador não fosse uma vírgula, fosse outra coisa, você pode escolher aqui ou digitar qual que é o separador entre as colunas. No nosso caso é vírgula mesmo. E aí com isso eu posso mandar abrir a tabela, que ele vai abrir formatado do jeito que eu preciso, considerando a estrutura do meu arquivo. E estando nessa visão aqui no canto superior direito, você pode escolher para qual formato de arquivo você quer converter esses dados que estão sendo apresentados nessa tabela. E aí, se você escolher qualquer um dos formatos que estão aqui nessa seção Scripted, ele vai te permitir copiar esses dados nesse outro formato. Então, digamos que eu quero converter isso para um formato JSON. Basta eu clicar aqui e aí eu tenho aqui um outro botãozinho que é o View As. Como eu estou exibindo os dados em uma tabela, então nada muda. Mas eu posso vir aqui nesse botão View As e dizer que eu quero exibir isso, por exemplo, como texto. Aí sim a mágica acontece. Então agora eu tenho aqueles mesmos dados, só que em código JSON. E se você quiser qualquer outro formato que o IDE tenha suporte, é só você escolher aqui. Por exemplo, eu posso converter aquele arquivo CSV para comandos SQL insert. E aí olha aqui o que ele fez em um único passo. Então esse recurso ele é extremamente útil. E daqui você pode copiar esse conteúdo e usar da forma que você quiser. Mas agora vamos passar para um outro recurso que também é muito útil, que são os Live Templates, que são templates de código vivos, que eles nos permitem inserir um determinado trecho de código pré-definido, nos permitindo preencher algumas lacunas que são deixadas nesse trecho de código. Então eu tenho uma classe de teste aqui qualquer, só para eu poder testar esses Live Templates. Em qualquer lugar do seu código, você pode pressionar Ctrl J e ele vai listar os Live Templates que tem configurados aí no seu IDE. Por exemplo, se você quiser inserir um try, eu tenho um live template para isso. Pode ser que você não tenha no seu IDE, que é o tryf, que ele vai inserir um try finally para mim. E aí se eu simplesmente escolher essa opção, ele coloca lá o try finally e eu posso só completar com o que eu quero. Ele já colocou o cursor aqui dentro do try e eu posso fazer o que eu quiser agora. E obviamente a gente tem muitos outros live templates. Por exemplo, um if para fazer verificação de nulo. E aí esse live template ele é muito bacana porque, como você pode ver, ele inclui, nesse caso, um retângulo
que são locais ali para você preencher e completar o trecho de código. Nesse caso aqui seria o nome da variável que você quer verificar se é nulo. Como ele só encontrou a variável args, ele já colocou ela aqui por padrão e normalmente ele vai pegar a primeira variável ali, a variável mais próxima que ele encontrar e vai te sugerir, mas você pode digitar aqui o nome de uma outra variável qualquer. E aí quando eu pressiono Enter aqui, se eu não quiser mudar o nome, ele já pula para dentro do if. Então, te facilita muito aí você escrever código, esse tipo de código que é bastante repetitivo durante qualquer projeto. Mas o mais bacana disso é você criar os seus próprios live templates. E para isso é muito simples. Digamos que eu quero inserir um try com um catch e um finally. Então eu posso escrever o meu código aqui do jeito que eu quiser. Vou incluir aqui o finally e eu deixei algumas lacunas aqui. Por exemplo, quando você coloca um catch, você é obrigado a incluir o tipo de exceção que você quer capturar. Mas eu vou deixar desse jeito e eu vou só selecionar esse trecho de código aqui. E aqui no menu Code, a gente tem a opção de salvar esse trecho selecionado como um live template. E aí ele abre essa janelinha aqui para você terminar de configurar o teu código. Então a primeira coisa é, qual é a abreviação que você quer digitar depois que você pressionar Ctrl J para inserir esse live template que a gente está usando. Então eu vou chamar de try-c, que seria um try-catch. Você pode colocar a abreviação que você quiser. Eu já tenho um try-f, que é para inserir só um try-finally. E você pode colocar uma descrição aqui, que é um texto da forma que você bem entender. Eu vou colocar aqui que é try com um catch e com um finally. Então essa descrição é livre. Obviamente aqui eu poderia escrever uma frase em português ou em inglês, mas eu preferi descrever como o exemplo do trecho de código que ele vai inserir. A indentação aqui ficou meio bagunçada, mas eu vou ajustar aqui. E aí o bacana é o seguinte, quando você inclui um try, um catch e um finally, você pode inserir código dentro do try, dentro do catch e dentro do finally. Então, depois que o live template for inserido, você tem que decidir onde é que você quer que o IDE coloque o cursor. E para isso, basta você colocar end ao redor de 2 cifrãos. Então eu posso colocar isso em qualquer lugar, por exemplo, dentro do catch. Isso quer dizer que depois que eu inserir o meu live template e terminar de preencher possíveis lacunas e finalizar a inserção dele, o cursor vai pular para dentro de onde eu colocar esse end aqui, que pode ser em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui dentro do try mesmo. Agora o mais bacana é o seguinte, o catch, eu tenho que inserir alguma coisa no catch. E o que eu posso fazer? Eu posso criar variáveis aqui da mesma forma que eu criei esse end, só que no caso do end, ele é uma variável especial que diz para o IntelliJ onde é que o cursor vai ter que finalizar depois que a inserção do bloco de código for concluída. Mas eu posso criar variáveis com os nomes que eu quiser, como por exemplo, uma variável chamada exception. E aí é tudo maiúsculo por convenção. Eu poderia chamar, por exemplo, de exception type e eu crio uma outra variável que vai ser o exception var. Então esses nomes ficam a seu critério. Então isso são variáveis que na verdade representam lacunas que o desenvolvedor que inserir esse live template vai ter que preencher. E você pode colocar quantas variáveis você quiser, onde você quiser. Mas o mais interessante agora é aqui, ó. Eu posso editar essas variáveis e fornecer opções contextuais. Por exemplo aqui, ó, para o exception type, eu vou usar uma opção que é o Smart Complete. Na verdade, Complete Smart, que ele vai entender o contexto ali e ele vai me mostrar opções que sejam válidas ali no contexto para essa lacuna que seria o tipo da exceção. E no exception var, eu tenho a opção para sugerir o nome de uma variável. Infelizmente, ele não filtra aqui quando você digita. Então, vamos procurar lá no final, que é aqui, ó, Suggest Variable Name. E eu posso dar um valor padrão. Eu quero que, por padrão, a variável seja chamada de E. E aí com isso é só OK e o nosso live template está pronto. Então eu vou apagar esse código que eu usei só para poder iniciar a estrutura do meu live template. Vou pressionar Ctrl J, digitar try e olha lá, ó, eu já tenho o try-c que vai inserir um try catch finally para mim. Quando eu pressiono Enter aqui, olha lá a maravilha. Ele criou 2 lacunas dentro do catch. E aí ele, como ele está usando o Complete Smart,
ele já me sugere aquilo que é válido dentro do contexto, que são o quê? Tipos de exceções que eu posso usar aqui. Ó. Então, digamos que eu queira capturar uma Illegal Argument Exception, ou qualquer outra exceção, e ela não precisa estar na lista, você pode digitar aqui o nome de qualquer exceção, mas vamos com essa aqui. Ó. E aí quando eu pressionei Enter, ele já pulou para a segunda lacuna, que é o nome da variável, que por padrão eu sugeri mas ele me dá outras opções e eu posso simplesmente digitar aqui por cima e fornecer o nome que eu bem entender. Por exemplo, x. E quando eu pressionar Enter, essa é a última lacuna. Então olha lá para onde que ele vai. Ele vai para dentro do try, que foi onde eu disse que eu queria finalizar o meu live template. Então esse recurso é simplesmente fantástico e você pode inserir qualquer tipo de trecho de código que você usa com frequência. E agora para a gente finalizar, eu vou lá nas configurações do IntelliJ, que no meu caso aqui o atalho é Ctrl, mas isso pode mudar de um sistema operacional para outro, e nesse caso ele não me mostrou aqui qual que é o atalho para os outros sistemas. Mas você pode procurar aí um menu Settings aqui em cima, no meu caso ele fica aqui nesse primeiro menu IntelliJ e eu tenho Settings aqui. E aí a gente estava na opção de Live Templates. Eu tenho outra opção logo acima aqui, ó, que é o File and Code Templates. O bom aqui do IntelliJ é que você pode procurar, se ele não abriu diretamente lá, ó, você pode digitar File and Code que ele vai achar. E obviamente eu posso digitar Shift fora daquela janela de configurações e digitar aqui, ó, File and Code Templates, que ele vai achar essa configuração para mim, seja lá onde ela estiver. E aí é só eu pressionar Enter, ele vai direto para lá. Então qual que é o bacana aqui? Eu vou cancelar aqui o filtro. Nessa opção, ele me mostra os diferentes tipos de arquivo que o IDE pode criar. E assim eu posso definir qual que é a estrutura inicial para esses arquivos do jeito que eu bem entender. Então isso é muito, muito útil. Por exemplo, eu posso procurar aqui por uma classe Java. Eu digitei aqui class, eu cliquei aqui dentro da lista de tipos de arquivos e digitei class que ele vai encontrar lá. Ó. Achou o class aqui e aqui olha o que eu fiz. Eu já coloquei como comentário aqui um javadoc para todas as classes que forem criadas já adicionar o meu nome como autor, e você consegue fazer isso para interfaces, para enums, records e qualquer tipo de arquivo aí, sendo arquivos Java ou não. Então eu vou pegar aqui, ó, esse javadoc que eu incluí para classes e eu vou fazer a mesma coisa para, por exemplo, records. Eu quero que todo record que eu criar já venha com o meu nome como autor. E a mesma coisa para os enums. E aí eu vou só clicar em OK. Aqui na listagem de arquivos, eu pressionei Alt 1 aqui para ele exibir essa listagem. Estando nessa listagem, você pode pressionar Ctrl N, e aí esse atalho pode não funcionar para você, mas você pode clicar com o botão direito aqui em qualquer lugar, dentro de qualquer diretório que você queira, para poder criar um novo arquivo. E aí eu vou criar uma classe Java, e aqui ele me dá várias opções. Por exemplo, um record, que foi o que a gente mudou. E eu vou chamar esse record de produto. E olha aqui, ó, ele já inclui o javadoc que eu defini lá. E assim você não fica perdendo tempo com tarefas repetitivas quando você cria novos arquivos. Então por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que você turbine sua produtividade utilizando o IntelliJ. Então me diz aí nos comentários, você já usava o IntelliJ ou outro IDE? O que você mais gostou? E aí, tá pensando em migrar para o IntelliJ realmente de vez e abandonar qualquer outro IDE? Ficou com alguma dúvida? Posta aí nos comentários que eu vou adorar responder. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e caso tenha gostado do conteúdo, o seu like é muito importante para o crescimento do canal e para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.